Olá, bem-vindos para mais um episódio do Biolabcast. Eu sou Dayana Garbim, jornalista, apresentadora, e nesse ano sou a host dessa nova temporada do Biolabcast, o podcast de saúde da Biolab. Todo mês a gente recebe aqui convidados muito especiais para falar sobre temas que podem ajudar você a cuidar melhor da sua saúde e da saúde da sua família. O tema do episódio de hoje, eu tenho certeza que muitas mulheres vão gostar e muitos homens vão precisar assistir, que é sobre menopausa. A gente sabe que esse é um período que desperta muitas dúvidas, que tem um impacto muito grande na vida da mulher e que ainda é cercado de muitos tabus, de muitos, não vamos falar sobre isso, não podemos falar sobre isso. É exatamente por isso que a gente preparou um episódio muito especial para vocês. O nosso episódio está disponível aqui pelo YouTube e também por todas as plataformas de áudio, e você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Se inscreva no canal, ative a notificação para você sempre receber um aviso quando a gente tiver um novo episódio. Outubro é o mês do Outubro Rosa, que é um mês em que a gente fala muito sobre a importância dos cuidados com a mulher, e a menopausa é um dos temas que precisa estar incluído nessa discussão. Por isso eu estou muito feliz de receber as nossas convidadas aqui no estúdio. Antes de apresentá-las, eu vou fazer uma descrição aqui no estúdio para que todo mundo possa nos acompanhar. Nós estamos em um estúdio com uma mesa grande de madeira, 3 cadeiras, 3 microfones, uma TV grande com o logotipo do Biolabcast nas cores branco, verde e azul. Eu, Dayana, sou uma mulher de 43 anos, tenho a pele clara, os olhos azuis, o cabelo claro, e hoje estou vestindo um blazer branco com uma blusa branca. E gostaria de agradecer as nossas convidadas. Nós estamos recebendo hoje Mônica Tagliari, a Mônica, que é professora de Educação Física há 37 anos, mestre em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em exercício e qualidade de vida da mulher do pré-climatério até a pós-menopausa, né, Mônica? Bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher de 56 anos, eu tenho a pele clara, o cabelo escuro, os olhos escuros. Hoje estou usando uma blusa de lã que está frio, creme verde. Perfeito, obrigada, Mônica, mais uma vez. E também estou recebendo com muita alegria a doutora Ana Helena, médica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em ginecologia e obstetrícia e pós-graduada em patologia do trato genital inferior, ultrassonografia, saúde da família e medicina do tráfego. Doutora Ana Helena, que alegria ter você aqui com a gente. A alegria é toda minha. Falar de mulher, de saúde da mulher é sempre um prazer. Eu tenho 55 anos, sou morena, olhos escuros, cabelo encaracolado. E hoje eu estou vestindo uma camisa off-white. Perfeito. Doutora Ana, Mônica, eu gostaria de começar falando. A menopausa, ela é muitas vezes temida por muitas mulheres, né? Ela é coberta de aspectos culturais que a gente foi aprendendo ao longo dos tempos, como se a chegada da menopausa fosse o fim de algumas coisas para uma mulher. E, na verdade, a gente gostaria de trazer aqui um outro ponto de vista, que não é um fim, é o início de uma nova fase, que se a gente tiver informações corretas e entender o que está funcionando com o nosso corpo e com a nossa mente, a gente pode cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente e ter uma qualidade de vida muito boa na menopausa. Por isso, para a gente começar, eu queria que as pessoas tivessem essa noção, porque eu acho que a gente não tem, que segundo o IBGE, são 30 milhões de mulheres no Brasil que estão na menopausa. Então, a gente está falando aí de uma porcentagem da população muito grande. E eu queria que vocês dissessem para a gente começar esse episódio. Qual é a primeira regra da menopausa que vocês gostariam de jogar fora? Doutora Ana Helena, começando com você. A menopausa não é o fim. Eu acho que essa é a regra. Não é o fim, atualmente, nem do período reprodutivo, porque através de inseminação artificial até isso nós conseguimos. Então, essa eu acho que deve ser o que a gente precisa desmistificar. Não é o fim. É um ressignificar de você mesma, com as limitações, sim, com as alterações impostas pelo momento, mas que hoje nós temos vários recursos que vão nos garantir qualidade de vida. Mônica, qual é a primeira regra que você quer jogar fora aqui? Joga fora que isso é uma doença. Menopausa não é uma doença. Menopausa é uma fase. Como foi a menarca, quando a gente menstruou a primeira vez. Só que agora a gente tem uma vantagem. A gente tem percepção,
você é mais madura, então você pode fazer boas escolhas. Quando você é jovem lá atrás, você está meio perdida na vida ainda. Mas agora você pode escolher ir por um caminho melhor. Então, não é uma doença, é uma fase e você consegue controlar. Quem manda nessa coisa aqui é você. Doutora Ana Helena, como é que você explicaria, em 90 segundos, para uma pessoa o que é menopausa, sendo que ela acha que é só calorão? Eu costumo dizer que a menopausa é o novo adolescer. Como a Mônica bem disse, é um turbilhão de alterações que acontecem devido à queda de hormônio. Então, nós temos várias coisas. Desde a insônia, desde o ressecamento vaginal, desde a alteração do humor, a alteração da libido, alterações morfológicas na pele, no cabelo, nas unhas, na mucosa. Tudo isso significa menopausa, né? Tudo isso, vamos dizer que molda a mulher para essa nova fase. Então, o calorão é a ponta do iceberg. É um sintoma. É um sintoma, mas atrás disso, o seu corpo está sofrendo uma série de alterações que precisam ser revistas, que precisam ser acolhidas e precisam ter algumas sugestões de melhoria. Agora, doutora, por que isso acontece? Eu acho importante a gente explicar para as pessoas que não é coisa da cabeça da mulher, que não é uma sensação. Existe uma mudança hormonal no corpo dessa mulher que está acontecendo e outras mudanças físicas? Impactante, né? A menopausa em si, ela é classificada como uma falência dos ovários. Os ovários entrando em falência, a produção de estrógenos e progesterona, que são produzidos, né, pelos ovários, acaba. E alguns hormônios que são subprodutos, como testosterona, além de outros, também têm a sua quantidade bastante reduzida. E esses hormônios, eles atuam no organismo como um todo, do fio do cabelo até as sensações que a gente manifesta. Então, o sistema cardiovascular dessa mulher é impactado, o seu sistema ósseo e muscular é impactado, seu sistema circulatório, seu sistema é perceptivo de uma maneira geral, né? Alteração de visão, alteração de sensações, alteração de raciocínio, de percepções, e aí vem sono e vem tudo mais. Nós somos seres hormonais. A mulher é um ser estrogênico. Ela depende, a sua essência, a sua alma depende do estrogênio. E na menopausa, nós temos isso um pouco embaralhado. Então, nós precisamos fazer ajustes de rota, porque sim, o nosso organismo, como um todo, vai ser impactado. Uhum. Mônica, eu queria entrar agora num tema que é o etarismo na prática, né? Eu queria saber de você, assim, como é que foi? Como é que você percebeu essas mudanças chegando na sua vida? Com quantos anos você entrou na menopausa? Eu entrei com 47. Como é que foi esse turbilhão aí que a doutora está explicando? Então, no meu caso foi uma loucura, porque até os 47 eu tava jogando jogo. Eu estava no jogo, a minha vida estava normal. Eu tinha lá uma falha menstrual aqui, porque 47 realmente parou de vir e nunca mais veio. Então, realmente se estabeleceu a menopausa. Mas eu tive as falhas menstruais. E como eu não estava sentindo quase nada, eu achei que eu estava grávida. Falei, nossa, engravidei, não era esse o plano. Então, foi isso que aconteceu. Só que naquele momento que parou de vir a minha menstruação, eu comecei a sentir coisas estranhas começaram a acontecer neste universo. E aí veio tudo de uma vez. Então, assim, eu tenho essa história e eu vou relatar aqui, porque eu quero que todas as mulheres que passam por isso não se sintam mal. Eu tinha um papelzinho colado atrás do meu escritório e eu anotava a quantidade de fogachos que eu tinha, porque professorinha de educação física, né? 1, 2, até o dia que eu anotei 30, no horário comercial. Porque de noite eu tinha outros tantos, que aí eu fiquei sem dormir, eu tive tudo. Então, foi uma loucura. Então, foi isso que veio para mim. Quando a minha menstruação parou, os meus sintomas vieram, talvez porque eu era jovem, 47 anos, eu não tinha virado a casa dos 50, que é possível, sim, de entrar na menopausa nessa fase.
Sim. Então, foi um turbilhão e eu senti tudo que você puder imaginar, eu tive de sintoma, de todas Tudo as isso que a formas. doutora Todas as apontou, formas, a dificuldade tristeza. de dormir. Não, eu engordei 10 quilos. Engordei 10 quilos em 6 meses. Eu sou professora de educação física. Você vê a menopausa, não escolhe profissão, gente. Toda mulher vai Toda ter. mulher que vive tem. É é. bom, né? Tô viva. Tem Sim. um lado bom, tô viva. Tô aqui, né? Tô vivendo essa coisa louca. Mas sim, engordei 10 quilos, tive muitas ondas de calor, tive quase 3 anos de insônia, tive muitas dores articulares, principalmente nas mãos. Dor articular, doutora? Também? Sim, dor articular. Dor articular. É o que eu disse, né? A falta do estrogênio, ela influencia em tudo. E o nosso metabolismo diminui. Então, Por isso que engorda? Por isso que engorda. Na verdade, não é que a gente coma mais e engorda. Não. Nosso metabolismo diminui. Então, temos que fazer ajuste de dieta na Tem que fazer. pós-menopausa. É o que eu costumo dizer. A gente praticamente faz fotossíntese, né? Mas é bem isso. O Se aproveitamento... você comer a mesma quantidade de comida que comia antes, você vai ganhar peso com certeza, porque o metabolismo muda, é isso? Muda, se não for uma alimentação adequada. Tem pessoas que têm uma alimentação adequada, mas em não sendo, é a sua última chance. Reveja. Reveja. Claro. Você sabe que está me lembrando uma coisa que é importante de falar. A alimentação é um fator. Tá tudo certo, a gente vai ajustar isso daí. Não é só Isso. quantidade, é qualidade. qualidade. Porque a gente tem que lembrar Lembro bem. que tem duas coisas acontecendo aqui. A menopausa, ela está acontecendo junto com o envelhecimento. Se não houvesse menopausa, existiria o envelhecimento. Então, tem isto. Então, o envelhecimento é o envelhecimento de todos os teus órgãos, inclusive o digestivo. Sim. O estômago, o intestino, onde é um celeiro de produção hormonal, é no intestino. Então, essa alimentação não é só que é menor, ela tem que ser inteligente para Eu ajudar. nunca tinha pensado nisso, Mônica. Gente, os nossos órgãos também envelhecem, né? Então, óbvio que nunca tinha pensado Então, nisso. Aí, como eu aprendo nesse podcast, Não, a gente? gente coloca a culpa assim, é da menopausa. Não, respira só um pouquinho, que tem outras coisas acontecendo em Sim. paralelo e a gente tem que olhar para esse outro lado também. E essa questão alimentar faz toda a diferença, assim, não é só na perda de peso, mas na qualidade de tudo, até do sono. Já que o sono não tá bacana por causa dos hormônios que baixaram, como a doutora explicou, o que eu posso fazer do outro lado, que também vai me ajudar, por exemplo, na alimentação ou no exercício? Vamos fazer um trabalho aqui colaborativo, né? Então, é essa percepção que essa mulher madura hoje tem, que ela não tinha quando ela tinha 15 anos de idade. Sim, verdade. Doutora, e o sono, a pessoa fica com insônia também por causa da mudança hormonal? Também por causa da mudança hormonal, e um dos fatores é o fogacho. O fogacho ele é muito comum durante a noite e ele acorda essa mulher. E quando ele acorda, ela vai ter aquela dificuldade de retomada desse sono. Mas a baixa do estrogênio afeta o cérebro, né? A gente diz que, principalmente no início, que é uma fase mais de adaptação, cria-se uma espécie de uma névoa mental. Então, até questões de esquecimento, memória, mas, assim, diminuição da rapidez de raciocínio, além dos fogachos, isso tudo é sistema nervoso central. Isso, de fato, acontece. E o sono, né, é uma dessas coisas, além de tudo essa questão de mudanças de hábito, a higiene do sono nessa época, alimentação, hábitos de vida de uma maneira geral precisam ser revistos. Né? Algumas mulheres relatam também dificuldade de concentração, essa névoa Sim, mental. é que você essa tá névoa explicando. mental. Essa dificuldade de concentração também é pelo cansaço. Quem é que tem concentração se não dorme? Você não dorme uma noite, não dorme duas, não dorme três. Então, o sono, ele fica muito louco. Ou você vai dormir muito tarde, ou você dorme e acorda, com o fogacho 39 mil vezes, ou até sem fogacho se acorda, porque o sono fica enfraquecido, ele não fica profundo. Ou você acorda, deita, acorda e não dorme mais. Sabe aquela coisa? Acorda como um panda, sem nenhuma possibilidade de concentração, começa a esquecer as palavras, dá essa névoa mental mesmo, aí soma lé com cré, é o cansaço com o esquecimento. Então, aí que entra o exercício que estimula a mente, o exercício físico que vai estimular isso para sair desse lugar.
O fogacho é o que as mulheres chamam de calorão. Isso. Doutora, me explica como que é. Ainda não estou na menopausa, mas eu lembro da minha mãe falando que subia um calor assim e ela suava de pingar. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele pega mais colo, né, e rosto. Então, é uma onda de calor, realmente, que começa e se espalha. Tanto que a mulher fica, inclusive, ruborizada. Ela fica avermelhada, sabe? E tem a sudorese. E ela pode ser desencadeada sem nenhum tipo de estímulo, quando a gente está dormindo, mas também sob o estresse. Então, qualquer coisa que te dê um pouquinho de estresse, a primeira coisa, tanto que a gente tem hábito de falar, nossa, isso me deu até calor, sabe? Mas esse me deu até calor não é porque a gente está emocionada do lado bom, às vezes é um fogacho, Não realmente. é de felicidade, né? Não, nem sempre é de Você passou por felicidade. isso. Eu passei por isso. Então, eu tive as ondas de calor iniciais, que são as tradicionais, vamos chamar assim, né? Um desajuste térmico. Nossa, Mas- até 30 por dia? Não, menina, que loucura. Você imagina que não queimei o cérebro, né? Não é possível, né? Acendeu a boca do fogo, queimou. Mas aí, É engraçada. a gente tem que levar com uma leveza, meninas. Leveza, gente. Também ficar triste só não adianta. Mas, enfim, aí eu comecei a ficar muito cansada porque eu não dormia. E aí começou a me dar esse nervoso, essa ansiedade. Que saco, não consigo dormir. Puxa vida, minhas mãos estão doendo. Que essa barriga que apareceu aqui. E aí eu já comecei e eu tenho certeza que eu não teria 30. Mas eu tive esses 30 porque eu também estava estressadinha, ansiosa. E aí gera mais. gera mais. Né? Porque o emocional também é muito afetado, né, Sim, doutora? A gente com está falando certeza. aqui das mudanças físicas, hormonais, mas o emocional da mulher afeta muito durante a... Me conta um pouquinho disso. Sim, por isso que eu falo de um novo adolescer, né? Não, É bem isso. isso. Nós ficamos com uma labilidade emocional muito à flor da pele. É pior que TPM? É uma TPM Já vou acentuada preparar em minha alguns família. aspectos. Ai, prepara, É, que fica até meio porque- brava, às vezes você vai ficar meio irritada, Isso. assim. Ai, por que essa caneta é branca? Queria que fosse vermelha. E é uma TPM com pessoas que têm autoridade para falar, né? Porque a TPM, quando é no adolescente, você nem escuta o que a criatura está falando naquele surto. Mas não, somos nós, com autoridade. Então, esse tipo de percepção, ele é muito importante, porque, afinal de contas, né, o mundo não tem culpa disso. Sim. E é nessa hora que, às vezes, os relacionamentos de longa duração se fragilizam. A mulher acaba tomando atitudes impensadas por conta dessa névoa mental, por conta de todo esse turbilhão de coisas, por conta de situações que a sociedade impõe para essa mulher e que ela está com dificuldade de lidar com isso. Porque, veja, essa conversa que a gente está tendo aqui, em geral, não acontecia há muitos anos, né? A gente tem ouvido falar de menopausa o quê? Nos últimos 2 anos? Sim. Porque antes disso, então muitas mulheres que estão nos assistindo nem sabiam, passaram por isso e nem sabiam que todos esses sintomas que vocês estão explicando eram devido à menopausa. Então você imagina quanto sofrimento e quantas coisas elas não puderam fazer alguma coisa diferente, ter uma vida melhor, porque não sabiam que era assim. Né? Então por isso que esse tipo de conversa é muito importante, né? Você procurar um auxílio de um médico, de um psicólogo, de um profissional que possa, até o ginecologista, que possa te guiar nessa travessia é muito importante, né? É fundamental. E, assim, dados demográficos, né? Nós aqui no Brasil, a partir de 2030, entre 2030 e 2040, nós teremos mais mulheres com mais de 40 anos do que com menos de 40 anos. Então, nós vamos ter mais ou menos 110 milhões de mulheres com mais de 40 anos. Não necessariamente todas na menopausa, mas numa pré-menopausa. Então, isso está tendo um ajuste da sociedade como um todo. É uma questão de saúde pública, né? Saúde pública é comércio, entendeu? Hoje as marcas olham para as mulheres na menopausa, porque elas serão a maioria e elas têm poder aquisitivo. Consumidora. Sim. É o mercado de trabalho que entende que essa maturidade é boa e essa maturidade ela vai ser longeva. As mulheres vão viver até os 80 e tudo bem trabalhar até os 80 se isso lhe dá prazer. É 100, gente. Né? Sentou no 100. Então, Porque isso também é muito diferente, né?
algumas pessoas dizem, mas todas as mulheres sempre tiveram menopausa e ninguém nunca falou nada. Mas veja bem, mudou muito, porque as mulheres não viviam tanto assim. E não falavam porque não sabiam, porque não tinha espaço, porque ninguém nunca perguntou como estavam se sentindo, porque não existia essa preocupação. Então, estamos vivendo novos tempos, sim, e precisamos dar qualidade para que essa mulher viva até os 80, 100 anos, sendo feliz, sendo produtiva, tendo autonomia, sabendo que ela pode mudar alguns hábitos, que a gente vai conversar ainda muito aqui, do que a gente pode fazer para melhorar. Eu queria só voltar num assunto, Mônica. Eu queria saber como é que você entendeu quando você atravessou isso, e a doutora também pode contribuir, porque também passou pela... As doutoras também passam pela menopausa e sentem tudo isso. Vocês sentiram alguma diferença na forma como a sociedade, a família, as pessoas passaram a tratar vocês depois dos 50 ou depois da menopausa? Eu acho que você começa a ser chamada de senhora mesmo, né? Oficialmente. É verdade isso, né? Em todos os lugares. Quando você está nas sensações, e isso aconteceu não só comigo, mas com muitas alunas minhas, que você está nas ondas de calor e você transpira na frente de pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua sala, e as pessoas começam a te olhar com aquela estranheza. O que essa pessoa abanando? O que essa pessoa com a toalhinha? Por que essa pessoa vive melecada? Esse olhar torto, ele existe. Ele não é bacana, né? Essa coisa de não permitir que essa mulher tenha seus desejos. Por exemplo, vou falar uma coisa muito simples. Eu não estou gostando desse meu formato que meu corpo tomou. Engordei, sei lá, minha cintura largou, minha barriga cresceu um pouco, que é comum, mas não é o normal. Já vamos acomodar o coração por aí. Mas ela também não pode dizer que ela gostaria de estar melhor, no ponto de vista dela. Que ela queria estar mais magra, que ela queria caber naquela roupa, porque tem um olhar, sim, da sociedade. O que você quer? Você quer ser a gatinha, a mocinha? Agora é a tua hora de ser vó. Eu já escutei isso de uma aluna que me contou que alguém da família virou para ela e falou assim, vai fazer um crochê. Como se fazer crochê fosse horrível, número 1. Né? E número 2, como se ela não servisse mais para essa... Então, eu vejo isso muito forte todos os dias. Eu escuto esses relatos. Eu faço muita pesquisa com mulher nessa fase. E os relatos são comportamentais da sociedade. Existe uma pressão. Esta é a verdade. Aí, quando ela faz o inverso, causa estranheza. E, às vezes, críticas de homens, de mulheres e da sociedade em geral. Eu vejo isso acontecer todo santo dia. Está melhor? Está. Melhor que na época da minha mãe e da minha avó. Mas ainda vamos... Como é que você percebe isso, doutora? Eu tenho essa percepção, mas na minha trajetória isso traz alguns benefícios, né? Até profissionalmente falando. Como eu tenho 30 anos de profissão, isso me dá autoridade. Então, eu ter 55 enquanto médica me traz autoridade. Isso. Sabe? Mas também me traz algumas exigências. Só que eu falo que, para mim, está sendo muito interessante, porque tudo o que eu falava, agora eu vivencio. E foi muito bom desmistificar algumas coisas que eu falava na teoria, mas na prática eu tinha lá minhas dúvidas. E agora você sentiu E agora eu senti. Então, você fala com mais naturalidade, sabe? Sim. E o que eu vejo no meu caso também é um peso de você dar exemplo. Então, hoje as minhas pacientes, que a maioria tem mais de 40 anos, elas se espelham muito em mim. Então, elas perguntam, que horas que eu acordo? O que eu tomo no café da manhã? Que horas que eu vou para a academia? Estou usando hormônio? Não estou usando hormônio? E nisso, eu até me dispus a me expor um pouco mais, sabe? Para ver que tudo é possível, né? E que as menopausas, elas acontecem de forma diferente para cada uma. Bem diferente para cada uma, em momentos e com sintomas diferentes. Nesse sentido, a gente tem algumas estimativas que mostram que 75% das mulheres terão alguma combinação desses sintomas que vocês explicaram.
Então, 75% vão sentir alguma coisa. Só que 25% das mulheres vão achar os sintomas debilitantes. Então, é uma porcentagem bem alta de mulheres que, de fato, vão se sentir debilitadas e com dificuldade de enfrentar esse movimento, né? Sendo que 38% das mulheres ativas no mercado de trabalho brasileiro têm entre 50 e 64 anos. Então, a sociedade vai ter que mudar, o mercado vai ter que mudar, Sim. né? Porque a gente tem aí uma grande fatia de mulheres trabalhando, ativas, o que não acontecia nas outras gerações, né? São mulheres maravilhosas que já têm um potencial. Conhecimento, maturidade. Sim. Ah, E são mulheres que algumas estão escolhendo fazer uma virada de carreira nesse Isso momento. mesmo. Porque agora os filhos já casaram, já têm até netos, né? Sim. Tá numa outra fase da vida, então estão escolhendo fazer uma transição de carreira ou começar algum negócio, Sim. né? Olha, eu ainda tenho tantos anos pela frente, né? Vislumbra isso, Isso. né? Sim. Como você falou, né? As anteriores a nossas, as Nossa, imagina ancestrais, com a quantos geração da anos? minha avó, né? 70, 90 anos, elas não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo agora. Não. Era uma Então, ou outra que fugia à regra, né? E agora não, nós somos a regra. Eu quero entrar agora no bloco para a gente comentar o que muda no corpo e o que aí a gente vai ter que se acostumar, porque não vai ter o que fazer. Queria começar com você, Mônica. Que atitudes e hábitos você mudou, assim, para se adaptar a essa nova fase? Vou até te contar que essa mudança que foi para mim, acabou que me fez fazer uma transição de carreira. Acabei de falar isso, né? Fiz uma transição de carreira e acabei cuidando só de mulher, né? Eu sempre fui a professora de academia, 36 anos fazendo isso. Mas eu falei, não, eu preciso cuidar dessa faixa aqui. Eu quero essa turma difícil que ninguém quer, eu quero, né? E porque eu tô vendo em mim, vou fazer em mim, vou fazer com elas também. Então, o que eu comecei a perceber é que, primeira coisa, eu já sabia disso como professora, sedentarismo é não dá para ficar sedentária, né? O exercício é inegociável, é exercício físico. E sedentarismo é um comportamento de risco, como o tabagismo e o alcoolismo. A Organização Mundial de Saúde já levanta isso. Então, exercício é preciso. Ponto. Então, a primeira coisa. A princípio, qualquer coisa. Caminhar, vai nadar, vai dançar sozinha na sala com a música alta. Mas mexa este corpo. Porque você precisa circular o sangue, aumentar os batimentos cardíacos para bater de frente contra esse fogacho. Então, primeira coisa que eu precisei fazer foi acabar com aqueles fogachos. Eles estavam me matando. E naquele momento, eu não pude fazer reposição hormonal, porque eu tenho irmãs com câncer de mama, minha mãe morreu de câncer, minha tia teve câncer de mama. Então, naquele momento, não me foi indicado. Então, falei, bom, vou pegar o limão, vou fazer a limonada aqui. Que é que eu vou olhar para aquele outro lado todo do envelhecimento que eu posso trabalhar, que vai amenizar tudo que eu tenho aqui. Então, eu fui testando várias coisas. E o exercício que faz circular o sangue é imensamente interessante. Imensamente interessante. Até porque ele traz hormônios da felicidade. E esses hormônios da felicidade, a minha intenção não é ter hormônios da fertilidade. A minha intenção é da felicidade, porque a gente fica triste com esse negócio. Não adianta. É normal ter tristeza também nessa fase? Para mim, é o pior sintoma de todos é a tristeza, porque ela te deixa apática. E aí você não faz nada, nem escovar o dente. Né? Eu tenho um relato assim, ó, eu não quero me olhar no espelho, então eu escovo os dentes no tanque, Mônica. Isso é tristeza na menopausa, entendeu? Então, essa mulher precisa sair daí, antes de qualquer coisa. Sim. Qual é o exercício que faz sair daí? É esse que circula o sangue, que você transpira, que o coração bate. E ele rebate vários sintomas da menopausa. O calor, o sono, sim, ele melhora o sono. Sim. Então, esse aí é o primeiro, foi o primeiro que eu coloquei na minha lista. Você me perguntou, o que você fez? Isso. Foi isso. Então, vai andar, vai caminhar, vai trotar, vai dançar, mexe o corpo inteiro, até suar muito. Essa é a primeira grande recomendação. E a segunda é revisar esta alimentação. Quanto mais enfarinhada for a sua alimentação, mais fogacho você vai ter, menos o intestino vai funcionar. E aquela produção hormonal de intestino não vai vir. Então, assim, ó, mais hortifruti, mais feira, mais comida de verdade. Dizem, descascar mais alimento. Isso. É isso, doutora. Duas coisas que eu fiz foram essas. Doutora, agora completa. Que mais a gente faz, doutora?
Olha, é isso daí. A mudança de hábito de vida, ela é fundamental, né, nesse processo de menopausa. Mas também, assim, olhar de forma positiva, sabe? Eu acho que a atitude da pessoa, a atitude positiva perante qualquer situação, é uma coisa que a gente traz de vida toda. E se você, uma vida toda, teve uma atitude negativa, vai acentuar nessa fase. Então, assim, todo mundo já comecem a mudar. É a história do vamos fazer a limonada, vamos pegar os limões que tem. Mas muita coisa é boa nessa fase, sabe? Muita coisa é boa, porque geralmente a gente tem mais tempo para organizar e para fazer exercício físico, né? Nós temos dinheiro para ir no mercado e comprar uma alimentação mais saudável por conta da situação que a menopausa nos trouxe. E muitos tabus vão sendo quebrados, né? Eu falo por mim também, que eu aos 50 anos eu comecei a namorar, sou divorciada, e eu conheci o meu namorado aos 50. E é uma pessoa maravilhosa. Temos um relacionamento muito legal, maduro, ok. Só que por alguns momentos eu falei, poxa, mas bem agora, né, nos 45 do segundo tempo, e esses hormônios vão prejudicar? Não prejudicaram. O relacionamento é tão bom que, em aspecto algum do relacionamento, incluindo o sexual, não houve prejuízo. E eu fiz essa transição. Outro momento que aconteceu, que nós vamos falar, foi a questão nesse momento da menopausa, é onde, quando existe alguma alteração uterina, como miomas, isso se acentua, né? Começam as hemorragias, as dores, e às vezes procedimentos cirúrgicos são impostos, e a esterectomia, retirada do útero, muitas vezes se impõe nesse momento. E que também não é um fator limitante para nada, sabe? Então, assim, existe todo um lado positivo no vivenciar essa menopausa. Não existe só o lado negativo. Na verdade, eu acho que o lado negativo é o menor, se nós formos fazer uma lista de prós e contras. Porque a maturidade, a autoconfiança, eu acho que quando a gente começa a olhar assim as conquistas da nossa vida, tudo que a gente já viveu, que a gente conquistou, eu acho que se a mulher tiver essa possibilidade de conseguir, né, honrar sua história, olhar para isso com gratidão e com orgulho, a maturidade, como você falou, os filhos já se criaram, finalmente ela conquistou um tempo a mais para ela. Só que para ela conseguir aproveitar tudo isso, digamos assim, ela tem que estar se sentindo bem. E se ela não conhecer esses sintomas todos que a gente está falando e a possibilidade de mudança do exercício, da alimentação, como que ela vai se cuidar? Então, é um equilíbrio delicado nessa fase. Mas é bom você trazer isso, doutora, porque assim, tem muita coisa boa também. Sim. A gente precisa ajustar a rota, né? Ajustar a rota é que é importante. Você falou da alimentação, dos exercícios, vocês já falaram da importância do sono, porque acontece muito da dificuldade para dormir. O que mais que a gente poderia colocar nessa lista? Para ter um bom sono, também tem que ter alguns hábitos de higiene do sono, que a gente chama, né? Como que é isso? Bom, a primeira coisa é a gente preparar o soninho igual o soninho do nenê. Sabe quando a criança vai dormir? Você tem um bebezinho, você fala assim, gente, dá licença que eu vou fazer ele dormir. O que você faz? Você vai para um cantinho mais quietinho, com uma luzinha, mas não é isso. Sim, você escurece a casa, Então, você diminui vai o fazer barulho. isso com você mesma. Se ame. Faça isso por você. É aquele banho, passa o seu creme, né? Vai lá, pinga um olhinho de lavanda na fronha, que é o óleo essencial ajuda a relaxar. Jante cedo. Não vá dormir com o estômago cheio. Depois de umas 2 horas, pelo menos, da digestão feita, é a hora que você vai dormir. Então, você já tem que pensar um pouco nisso. Eu quero dormir, então eu vou jantar mais cedo para a digestão não atrapalhar o sono. Né? Mas o sono de hoje, que vai ter essa preparação, desligar o celular, apagar as luzes, deixar aquela luzinha mais amarelinha, relaxamento e tal, uma meditação. Né? Meditação, às vezes, tem muita gente que fala, medito e durmo. Então, medita para dormir, que você vai dormir. Que maravilha, né? Não faz uma coisa, mas faz a outra. Então, tem tudo isso. Mas o sono de hoje, ó, guardem isso. O sono da próxima noite depende do que você está fazendo desde ontem. A comidinha, a quantidade de água que você ingeriu,
quantas vezes você foi ao banheiro, número 1, número 2. Tudo isso vai influenciar no sono, porque é lá no intestino que está a produção de serotonina, que vai induzir a melatonina, que vai te ajudar a dormir, né? O exercício que você pratica. Então, é uma plantação, tá? Então, meninas que estão dormindo pouco, vamos começar a plantar todo dia uma sementinha do meu sono vai ser melhor, o meu sono vai ser melhor. E a higiene do sono faz parte disso. Perfeito. Tem uma questão importante da gente trazer aqui também, que é o que a gente vai chamar aqui nesse bloco de performance realista. Sim. Porque tem também um lado que acha que a gente vai poder fazer tudo, né? Que você vai conseguir ter o corpo dos 20 anos à disposição. Existe uma parte de aceitação que essa mudança chegou. Então, eu queria que você nos explicasse, doutora, qual é a limitação e até onde a gente consegue chegar. Sim, é o que a gente chama de ajuste de rota, realmente. Não adianta nós exigirmos do nosso corpo uma resposta que ele não é capaz de dar. E não por conta única e exclusivamente da menopausa, mas por conta da idade. E tá tudo bem. Então, as exigências, e isso é muito pessoal. A sociedade exige, sim, tem lá seus padrões. Mas isso eu vejo no consultório que é muito pessoal. E isso a gente vê no corpo inteiro. Eu tenho uma amiga minha, que é minha paciente, que ela tá atrás de mim. Até ontem, no aeroporto, ela estava me mandando mensagem, porque o cabelo dela tá fino, o cabelo dela tá menor e o cabelo dela tá fino. E eu tô tentando fazer ela enxergar o todo. Você está na menopausa, nós precisamos avaliar tudo, nós precisamos começar um tratamento mais complexo. Não, eu quero um shampoo, uma vitamina para o cabelo. Então, não é o cabelo, é o momento em si. Mas sim, o cabelo vai afinar, o cabelo vai diminuir, né? A pele vai ter uma espessura menor, ela vai afinar, vai ter uma flacidez e vai ter um ressecamento vaginal. 100% das mulheres vão ter. Nem 100% vai ter fogacho. Mas nós vamos falar mais sobre isso. As articulações, os ossos, os músculos, isso tudo tem que ser adaptado. Fazer exercício físico é importante, mas respeitar as limitações é mais importante ainda. E não querer seguir padrão. Nem o padrão da avó que está na cadeira de balanço fazendo o tricô, ok, ela é feliz assim, e nem da menina que tem 20 anos de idade, que está toda bombada. Eu queria entrar agora nesse aspecto que é muito importante: sexo, libido e intimidade. É um tema que as pessoas ficam com vergonha de falar, que é um tabu. Ai, meu Deus, agora vão começar a falar de sexo. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque senão as mulheres ficam aprisionadas em vergonha de contar para o médico o que estão sentindo, em vergonha de contar para o marido os que estão sentindo. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer, que a senhora já citou: existe uma mudança no pH vaginal. Então, realmente, resseca. Resseca. E a mudança no pH, ela vem em decorrência, né? O que acontece com a diminuição do nível de estrogênio? Nós sofremos um afinamento. Eu costumo dizer que a pele que recobre tanto a vagina, que é o canal, como a vulva externo, quando nós somos jovens, parece uma lycra. A gente estica, encolhe, volta para o normal, não rasga, aguenta qualquer desaforo. Quando nós entramos na menopausa, vira uma seda. É um tecido fino, caro, chique. Só que se você forçar, ele esgarça, machuca. E essa abordagem, né, desse cuidado é muito importante. Esse afinamento da mucosa por falta de estrogênio pode causar dor na relação sexual, fissuras na relação sexual, diminuição de lubrificação e alteração do pH. O pH, ele tem muito a ver com a produção de glicogênio no local e que acontece por conta do estrogênio. E quando a gente tem muito glicogênio, a gente tem muito lactobacilos, que deixa essa região com pH ácido. A vagina normal tem um pH ácido por conta dos lactobacilos e que te dá uma proteção contra micro-organismos e tudo mais. Quando nós envelhecemos na menopausa, diminui o glicogênio, diminui a população de lactobacilos e o nosso pH aumenta.
ele tende à neutralidade. E quando você tem esse pH mais alcalino, acabam-se as proteções naturais e essa mulher fica mais predisposta a infecções urinárias, a infecções vaginais de uma maneira geral. Além do que, essa alcalinidade dá mais sensibilidade, dá dor. Às vezes Muitas até de relatam passar dor, papel higiênico dói. Muitas. Inclusive, pela experiência lá no canal com as minhas meninas lá, algumas delas têm um marido querido, uma relação maravilhosa e não conversam. Então, elas mantêm as relações sexuais com dor. Com dor. Não pode. Né? E algumas deixam de ter relações sexuais porque tiveram a dor. E aí o marido não está entendendo o que está acontecendo, e aí começa a gerar, aí reverbera. Então, ela não quer falar sobre isso. Por isso, você tem toda a razão. Esse é um tema que precisa ser falado. Ela precisa tratar isso. Né? Até porque o prazer, ele é feito de tantas... A gente pode sentir de tantas maneiras, né? E ela precisa entender que ela pode manipular isso. Ela só precisa ter coragem de falar. Eu fiz live já com alunas e pedi para levar os maridos. Sim. Porque os homens precisam entrar para essa discussão. Sim, porque você que é homem, se a mulher está evitando, se vocês tinham uma relação bacana e agora não tem mais, tem que perguntar o que está acontecendo, porque às vezes ela está com vergonha de dizer, olha, eu sinto dor, eu não quero mais. E existem tratamentos, né, doutora? Existe. Conta pra gente, o que pode ser feito? Hoje nós temos opções de tratamentos hormonais, então o uso, né, da terapia de reposição hormonal, tanto sistêmica, né, tomando, como no local, mas nós também temos uma gama de tratamentos eficazes não hormonais. Hoje nós temos cremes hidratantes vaginais, que são livres de hormônio e que são aplicados intravaginal. Eu costumo dizer, nós não usamos creme no corpo, porque não usar um creme hidratante vaginal? E nós temos as energias. Hoje nós já temos comprovado cientificamente que o uso de energias como laser, radiofrequência, aplicados na região vulvar e vaginal, também contribuem muito e são opções de tratamento até para os pacientes pós-câncer de mama, por exemplo, que tenham contraindicação. E hoje nós temos produtos como sabonetes de uso íntimo que trazem o pH mais ácido na sua formulação e que agem como um facilitador para esse meio recuperar aquele pH que vai trazer proteção para o local. Para evitar as infecções urinárias. Isso, e o conforto diário, né? Você vê que bacana isso, porque há um tempo atrás a gente só tinha uma pílula azul para os meninos. Sim. E agora a gente tem um monte de coisa para as meninas também. E finalmente eles vão se encontrar, os meninos e as meninas. Porque a sexualidade, o prazer, ele é muito importante para a mulher também. Só que ninguém quer falar disso, porque todo mundo tem vergonha de falar disso. E por isso que muitas mulheres têm vergonha de olhar o próprio corpo, de tocar o próprio corpo e não sabem nem sentir prazer. E aí, quando chega na menopausa, já nunca teve prazer, aí começa a ter dor, começa a ficar... Aí, claro que vai ficar triste, é claro que essa mulher muitas vezes vai até entrar em depressão. Sim. É normal a depressão na menopausa, É né? normal e... É normal não, né? Normal, Comum. Falei errado, Tudo é comum, mas é normal. E agora, atualmente também, o que se tem, de uma forma até um tantinho perigosa, é você colocar toda a responsabilidade da libido no nível de testosterona. E aí as mulheres vêm desesperadas para usar testosterona naquela busca de que isso é a solução mágica. E nós sabemos que não é. Não é. Na verdade, níveis de testosterona na mulher, eles são baixos a vida toda. Tem mulheres que têm um pouco mais, tem mulheres que têm um pouco menos, mas isso é desassociado ao libido num primeiro momento. Sim, existem indicações de reposição de testosterona para as mulheres com baixa libido, onde o fator determinante seja isso. Mas e ao redor? E o parceiro? E os filhos? E o trabalho? E a cabeça. E os pensamentos libidinosos, né? E o ambiente aquele clima, né? A gente precisa fazer aquele clima. Não tem mais aquilo, vamos lá. Não tem vamos lá. Vamos lá amanhã? Vamos jantar, vamos agora é assim. É diferente. E é possível. Com certeza. Sim. Porque o emocional é muito importante para a libido, né? A vontade de se relacionar tem muito a ver com o emocional, né?
Totalmente. Eu digo que 90% da libido tem a ver com o emocional, com o momento, com o entorno, com a situação. 10% é hormonal. Tá? E a resposta do nosso corpo, ela não é só 10% hormonal. O resto são estímulos visuais, auditivos, olfativos, táteis, e que acontecem, viu? E sabe o que me ocorreu agora? Autoestima é muito importante nesse momento, Sim. porque a mulher, ela precisa se sentir bonita, desejada, desejar. Precisa. Tenho esses relatos. Tenho assim, a Mônica. Qual é o seu problema? Eu tô sentindo cansaço e tenho dor articular e... engordei 20 quilos, né? E nós vamos perder isso aí, fica tranquila. Mas é que assim, não consigo mais transar com meu marido. Eu falei, por quê? Porque eu engordei 20 quilos. Eu falei, mas esse não é o limitador. Então, eu tentei trazer... Mas, ela enfim... não se sente mais atraente, desejada. Aí ela perdeu os 20 quilos. Aí ela falou assim, preciso te contar 2 coisas muito boas. Primeiro, coube na minha roupa. Eu entrei na minha roupa. Então, isso deixou essa mulher muito feliz. Gente, para ela, era muito importante entrar naquela roupa. Ela falou, e segundo, comprei uma lingerie, fiz um striptease e voltei a fazer uma noite bacana com meu marido. E ela falou, agora eu me sinto bem, Mônica. Eu sei que parece bobagem. Eu falei, nada que você me falou é bobagem. Nada. Nada é bobagem. Sentir-se bem não é uma bobagem, não é um luxo, é necessário, Sim. né? Claro. Que lindo isso, Lindo. puxa, espero que quem está ouvindo, né, essa nossa conversa, todas as mulheres aí que estão passando por isso, entendam como é lindo, como é necessário você se sentir bem, você sentir prazer, você se cuidar, porque você vai viver muitos anos daqui para frente, ainda se Deus quiser, e que seja com qualidade, com alegria, com autoestima, com prazer, né? Então, E a sexualidade, muitas vezes, ela não está totalmente relacionada ao relacionamento, né? Vivenciar a sua sexualidade, ela independe, muitas vezes, do outro, se é que o outro existe. Eu falo que eu tenho uma paciente de 80 e poucos anos que chegou no consultório porque ela estava com uma candidíase, então com muita coceira. Aí ela, doutora, mas eu tô com uma coceira e eu coço, pensa numa coceira boa. Aquilo, o coçar, serviu do estímulo para ela vivenciar aquela sexualidade que ela não vivenciava. provavelmente que ela nunca É teve óbvio. oportunidade. Pois é, eu Nossa, falei, né? olha, eu Foi sinto muito, mas eu vou ter que tratar essa candidíase. Mas você Mas pode continuar se continue se coçando. coçando. Coce Sim. muito. Fazer bem. Que bonitinha, ai, que graça. Doutora, então é muito importante que o casal converse e possa reorganizar, digamos assim, essa rotina e conversar sobre isso, né? A gente tem que ter um jeito de não ter vergonha de falar para o marido que está sentindo, para o médico que está sentindo, né? Me ajuda aqui, eu te ajudo aí, vamos parar por aqui, continua amanhã. Essas coisas todas têm que ser faladas Você e tá sabe tudo que- bem. Sim. Tudo bem. E até nos congressos médicos, né? Recentemente nós tivemos aqui da Sociedade de Ginecologia de São Paulo, que um dos temas de mesa foram os problemas dos relacionamentos longos. Então, como abordar? Porque a mulher na menopausa, numa grande parcela, chega com relacionamentos longos, né? Relacionamentos de 20 anos, e que se desgastam por uma série de motivos. E aí sim, você tem que ter uma abordagem assertiva para que aquele vínculo não se perca nesse momento. Sim. Né? Que bonito. Você sabe que às vezes eu converso com meu marido sobre isso. Eu falo, a gente tem que cuidar um do outro para quando a gente ficar velhinho, as coisas vão mudar e que a gente possa sempre cuidar um do outro. Eu fiquei Isso. pensando agora como isso é importante, porque eu não sei, pelo que a gente ouve falar, os casais têm pouca intimidade para conversar sobre como estão se sentindo. Né? E a intimidade sexual depende também da intimidade de eu me sentir confortável de contar para o meu marido como eu me sinto, né? E como esse vínculo é importante, né? Bom, agora eu quero entrar num assunto que a gente ainda não falou e que é muito importante, que é a menopausa precoce. A gente comentou muito aqui dos sintomas, mas eu queria entender qual é a idade que a mulher de fato entra na menopausa e quando a gente considera ela precoce, doutora? Na verdade, é assim, a partir dos 40 anos de idade, a mulher pode entrar na menopausa e isso não é considerado precoce.
Vamos dizer que seria prematuro, mas não precoce. Precoce é antes dos 40 anos de idade. Após, não. Mas a grande maioria das mulheres entra em menopausa ao redor dos 50 anos, certo? Mas essa regra é uma regra muito individual, leva em consideração fatores genéticos, fatores de vida, leva em consideração doenças ao longo desse caminho e que às vezes até impõe uma menopausa, né? Como alguns tratamentos de câncer que a gente precisa fazer um bloqueio hormonal ou algumas cirurgias onde se tira os ovários, não o útero, que também pode impor uma menopausa cirúrgica. Mas 40 é um marco, realmente. E a menopausa, a gente entende, é o momento que para a menstruação. Mas todos esses sintomas que a gente está falando, às vezes começam muitos anos antes. E aí, isso a gente chama de climatério? Isso, existe um momento menopausa, pausa da menstruação. Esse é um momento, ou seria o último fluxo sanguíneo que você teve. Esse termo define menopausa. Climatério é um período que se caracteriza pela diminuição da produção dos hormônios femininos pelos ovários e que começa antes, né? Na verdade, ali aos 40, ele já começou. Se a gente for colocar em termos laboratoriais, até antes disso, ele já está presente. E que vai além disso. E hoje nós consideramos a senectude, que seria a velhice propriamente dita, a partir dos 65, 70 anos de idade. Então, hoje a gente tem mais ou menos esse marcador. Mas não que a mulher com 70 ou mais não possa continuar a sua terapia de reposição hormonal. Não quer dizer isso, que depois dos 70 não faça mais nada. Não, ela continua com todos os cuidados, desde que ela já venha fazendo, né? E que não perca a sua janela de oportunidade, que a gente costuma dizer. Mas é o climatério que vai... A gente não consegue dizer quando começa, mas a partir do momento que existe essa diminuição hormonal e que vai além do fato menopausa, anos a fio. Anos a fio, pós-menopausa. É o pós-menopausa. Até onde vai, as alunas perguntam assim, então onde vai esse pós-menopausa? Até o dia que você morrer. Mas tem algum momento que os sintomas acalmam? Tipo, o calorão, tudo isso? Eu acho interessante, a paciente fala, a minha menopausa já acabou. Eu já passei, eu não tenho mais sintomas. Você fala, olha, não é bem assim. Ressecamento vaginal você continua tendo. Perda de massa óssea continua tendo. Coração mais enfraquecido continua tendo. Então, esses sintomas que acompanham o pós-menopausa, que a gente fala que vai até o final, eles estão acompanhando o envelhecimento, que vai até o final. Então, assim, não dá para deixar de escovar o dente. Não. Vai escovar o dente todo dia. Então, você vai cuidar de você todo dia. Né? Regar a planta todo dia. Você também não quer regar o seu relacionamento com o seu marido, você não quer regar você mesma. Até o final. É o autocuidado. É o autocuidado. O autocuidado. Por isso que nessa fase a gente tem consciência disso. É o melhor momento. Nada não é perfeito nessa vida. Por que a gente entra justo nessa fase? Porque a gente é adulta. Sim. Não somos mais as meninas, nós somos as mulheres agora. Então, a gente pode escolher como vai ser daqui para frente. Isso. Sim. Doutora, e ainda falando da menopausa precoce, quando ela acontece, tem que fazer algum tratamento, tem que fazer algum exame para saber faz mal ou deixa acontecer naturalmente? Qual é a orientação? Não, olha, realmente a menopausa precoce é algo que tem que ser cuidado com muito carinho, porque nós sabemos do impacto sobre sistema cardiovascular e ósseo, né? Hoje já é fato que mulheres em menopausa que não fazem terapia de reposição hormonal infartam mais, têm mais chances de osteoporose. Então, você imagina uma mulher de 35 anos entrando na menopausa. Quando ela chegar aos 50, que seria uma idade fisiológica, os seus ossos, o seu sistema cardiovascular, ele já tem aí mais de uma década de envelhecimento. Então,
sim, precisa ser abordado, mas de acordo com a realidade de cada mulher. Tem mulheres que entram em menopausa precoce de uma forma fisiológica e não tem contraindicação nenhuma ao uso de terapias de reposição hormonal, seja quais forem. Mas tem mulheres que não, que essa menopausa foi imposta por um câncer de ovário, um câncer de endométrio, por um câncer de mama, que são cânceres hormonio-dependentes e que ela vai sofrer um bloqueio hormonal. Ela tem que tomar um remédio para bloquear o Para hormônio. bloquear né? o hormônio. Então, essa mulher tem que ser, sim, acolhida, acompanhada, tem que poder ter acesso a outros métodos não hormonais que poupem esse envelhecimento. Perfeito. Eu digo que, assim, abordar a menopausa, abordar com terapia de reposição hormonal, com terapia não hormonal, com exercício físico, com alimentação, não vai fazer com que você não envelheça, mas vai amenizar o processo, vai te dar qualidade de vida durante esse processo. Para quando você chegar nos seus 80 ou 90, você tenha lucidez, você tenha mobilidade. Autonomia física. Autonomia. Pronto. Sim. Autonomia física. Sim, porque os ossos vão ficando mais fracos, os músculos vão ficando mais fracos, daqui a pouco não consegue mais levantar sozinha, ir no banheiro. Aí perde Pronto. autonomia. Exatamente. E isso é talvez a coisa mais triste de todas. Uma vez eu fiz um curso na Escola Paulista de Medicina e nesse curso a gente teve uma palestra muito bacana com um médico. Ele trouxe para a gente a seguinte intervenção. Eles fizeram mundial. Eles pegaram idosos, eles chamam de older, né? Todos acima de 90 anos. E contaram a história da lâmpada mágica do Aladim para todos eles. Ó, se você esfregar, vai sair um gênio e aí você tem um pedido para fazer. O que você queria pedir? E aí 90% das respostas foi: queria viver minha vida sozinho, ter autonomia para não precisar de ninguém para tomar banho. Entendeu? Então, isso é muito importante, isso é um grito. É uma coisa que a gente tem, a gente não valoriza, né? Mas a hora que a gente perder, a gente vai... Como a gente vai viver sentir. muito, que a gente já sabe, que a gente ganhou, as mulheres ganharam aí muitos anos de vida, então vamos fazer jus. Sim, com autonomia. Muito bem, chegamos à hora do que a gente chama aqui no podcast de bate-bola. Vou fazer uma perguntinha para cada uma e queremos respostas rápidas. Doutora, qual é o sintoma subestimado que mais merece atenção? Atrofia urogenital, sem sombra de dúvida. O ressecamento vaginal tem que ser valorizado por vários aspectos. Menopausa acelera o envelhecimento ou muda o jeito de envelhecer? Muda o jeito de envelhecer, né? Não acelera nada. A gente consegue segurar muito bem o envelhecimento e não é a menopausa a culpada disso. Secura vaginal tem solução para todo mundo? Tem solução para todo mundo, tanto a nível hormonal como a nível não hormonal, tanto com medicações quanto com energias. Depois da menopausa, ir no ginecologista todo ano ainda é necessário? Não exatamente todo ano, mas acompanhamento com o ginecologista, sim, é sempre necessário e vai acompanhar a necessidade de cada mulher. A mulher pode engravidar na perimenopausa? Responde você. Sim, mas pode. achou que tava, né? Eu achei que estava, mas tem uma aluna, a gente tem um episódio, eu vou falar rapidamente, a gente tem um episódio, e esse episódio eu chamei essa aluna para dar um depoimento para todas as outras, e o episódio se chama Um Mioma Chamado Mariana. Ela achou que era um mioma e nasceu a Mariana. Ela manda fotos pra gente, Helena. Olha, a Mariana está lavando louça, uma menina grande já. Ela teve a Mariana e ela já estava entrando nas falhas menstruais. Sim. É importante dizer que existem métodos contraceptivos específicos para a paciente nessa fase. Era uma pergunta aqui, ó. Anticoncepcional nessa transição. É aliado? É aliado, só que existem produtos que são mais específicos, né? Métodos contraceptivos, vamos dizer assim. Tanto hormonais, orais, injetáveis, como os LARCs, né? Os DIUs e SIUs que a gente tem. Existe sim, e o ginecologista está habilitado para orientar essa mulher, mas a não proteção realmente é perigosa. É um risco.
Coração, perdemos a proteção natural? O que isso significa na prática? Não é que perdemos a proteção natural, mas nós ficamos mais suscetíveis a alterações cardiovasculares por conta da baixa do nível de estrogênio. Mas isso também depende muito de hábitos de vida. E que entra o exercício específico que protege osso, coração, nevoeiro mental, fogacho. O exercício é específico para essa fase também. E esse exercício que você diz é o cardiovascular. De preferência. Não é só ele, não. Tem que ter o treinamento de força, mas tem que ter o treinamento de mobilidade. Lembra das dores articulares? Isso. Então, é um programa completo, né? Você tem que ter uma aula completa. E a alimentação, né? E a alimentação. E uma última pergunta, doutora, higiene íntima. Qual o conselho que você daria? Usar produtos que sejam adequados para a região íntima. É mito que sabonetes íntimos façam mal. A verdade é que os sabonetes íntimos foram feitos para essa região. E os sabonetes que são utilizados nessa região, eles devem ter um pH ácido. Eles devem ser hipoalergênicos, de preferência sem corantes, sem uso de parabenos, que hoje são irritantes nas fórmulas cosméticas. E sim, podem ser usados todos os dias. É a história do escovar o dente. Nós temos que fazer a higiene íntima todos os dias e em se fazendo com produtos específicos para a área íntima que traga esse controle de pH e que tenha a fórmula hipoalergênica, faz toda a diferença. Ainda mais porque você explicou que a região vai ficando mais sensível, a pele mais fininha. Então, temos que cuidar muito bem da nossa parte íntima, né? Eu gostei tanto desse episódio, doutora Ana. Muito obrigada, Mônica. Eu aprendi tanto. Eu tô com 43 anos, então daqui a pouquinho a menopausa vai chegar, se Deus quiser, né? E queremos. Então, eu aprendi tanto. Acho que eu já tô mais bem confiante agora para perceber os sinais, porque eu nem sabia que tinham tantos sinais assim. E foi uma aula pra gente. Eu queria deixar esses minutinhos finais para vocês deixarem um recadinho para o nosso público. Mônica. Vou falar aqui, meninas do climatério da menopausa, isso aqui não é o fim, é só o começo. Se olhem com mais carinho, né? Não se cobrem tanto, sejam mais leves com vocês mesmas, mas pratiquem o autocuidado, porque é isso que vai levar vocês daqui para frente e a vida é muito boa, acredite nisso. É bem isso, né? Vivenciem a sua feminilidade em qualquer época da vida, né? Não se prendam por etarismo. Sejam felizes sempre. Tenham atitudes positivas sempre, independente da idade, da fase ou das limitações impostas pelo mundo. Perfeito. Doutora Ana, muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Foi uma alegria. Obrigada a todas vocês e todos que acompanharam esse episódio. Se você gostou, manda para o maridão assistir, manda para as amigas do grupo do WhatsApp. Vamos divulgar, porque eu acho que a gente teve informações muito preciosas aqui para a qualidade de vida das mulheres aí, mais 40, mais 50 anos. E você acompanhe o nosso Biolabcast aqui pelo YouTube, por todas as plataformas de áudio. Acompanhe a gente pelas redes sociais, você vai ver cortes desse episódio e também dos outros episódios que já estão lá no canal. Muito obrigada e até a próxima!